Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, vamos lá. Me chamo Pedro, venho até aqui para estar mostrando para vocês um indicador novo, algo que nasceu, uma ideia que surgiu de uma dor, né? Eu estava fazendo uma operação, foi quando eu fui ver, eu entrei numa operação compradora no dólar e eu estava observando o gráfico de 5 minutos, só que a média de 200 no gráfico de 60 minutos estava acima de mim e isso me induziu ao erro. Um movimento maior, né? Vamos dizer assim, um macro maior, ele até chegou a apagar o alvo. Mas o problema em si é quando você entra mal posicionado, você entra numa zona de briga e você acaba sendo violinado em função disso. Pensando nisso, o que eu fiz? Eu desenvolvi esse indicador que ele basicamente pega a média de 200 nos 60 minutos e plota em outros tempos gráficos. Basicamente, se aqui eu estou no gráfico de 60 minutos, como vocês podem ver, se eu pegar e jogar, preste atenção aqui no valor dela. Se eu chegar e jogar para o 30 minutos, vocês vão ver que ele plota a 200 desse gráfico, mas a 200 do gráfico de 60. Em função de algumas limitações, questões de candle aberto, candle fechado, e como eu multiplico os candles em si, ele faz uma simulação dessa média, mas ela não é tão exata assim, né? Como vocês podem ver, o valor que deu uma mudada, né? Nesse caso aqui foram, se eu não me engano, 4 pontos de diferença. Vamos voltar aqui. Ah lá, exatamente, 4 pontos de diferença. E vai haver essa diferença, vão haver momentos que ele vai casar melhor, vão ficar um pouco mais diferentes, né? Separados, mas independente disso, ali você tem a proteção de uma região em si, você não está focado no ponto ou no tick em si, e sim na região. E aqui, como vocês podem ver, bateu lá, né? Se eu jogar para o gráfico de 15, ele já calcula automaticamente qual gráfico que ele tá e projeta. Se eu jogar para o 10, você viu que no 15 bateu igualzinho, né? 10 minutos, ele vai projetar 5 minutos e assim vai. Lembrando, esse gráfico ele foi limitado a apenas alguns gráficos em si, né? Até para não ficar um indicador muito pesado, muito puxado, que acaba atrapalhando mais do que ajuda, né? Que às vezes você vai rodar ele no seu gráfico, ele fica lento. Em função disso, botei mais dinâmico, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos. E 1 minuto não fiz em função do que? Muito poder computacional. Ele iria exigir muito do computador. Eu até fiz uma versão do 1 minuto e não chegou a abrir no meu computador. Eu não sei dizer se ele não conseguiu localizar ou se simplesmente demorou muito para carregar ao ponto dele nem abrir no gráfico. E é mais ou menos isso. Em função disso, estamos aí em uma parada mais dinâmica. Como agora eu vou abrir aqui para vocês no dólar, como vocês podem ver, ele funciona igual. Ignorem esse testezinho aqui que eu estava fazendo. Aqui, qual região? Olha lá, 5003,55. Se eu jogar aqui pro 30, bateu lá. 15, bateu lá. 10, bateu lá. 5, bateu lá. E como eu tava falando, a gente se protege de regiões de possível resistência e suporte. Automaticamente, a gente não está preocupado com uma variação de 1 a 2 ticks, 3 ticks, que é que pode acontecer. Lembrando que o próprio gráfico ele tem as suas variações. Um exemplo, o gráfico ele anda em ticks. Deixa eu ver aqui. O gráfico anda em ticks, então automaticamente ele não conseguiria, entre aspas, ter uma média tão fora assim, mas como a gente pode ver, tem uma limitação aqui dentro do Profit que está acarretando nesse tipo de situação. Mas novamente, eu acredito que isso não vai afetar. Eu acredito que aqui você vai ter uma boa zona de resistência e suporte. Como você pode ver, aqui você estaria olhando apenas essa aqui, a branca, né? Você não estaria vendo que de fato ele bateu. Quem fez, mas digamos, essa compra aqui eu até fiz nesse dia aqui. Quem fez uma compra aqui nesse rompimento da 200 e sentiu que bateu justamente na 200 de 60 minutos e deu uma resistência, aí que era um ótimo ponto de proteção.
rompeu, show de bola. Aqui é um ótimo ponto de pullback. Acabou que ele reverteu a posição no dia anterior, justamente fazendo um fundo aqui, né? Retornou, pullbackzinho, calhou dele ir, mas aqui poderia ser um ponto em que ele fizesse um repique e voltasse a retornar para cima. Entre outras situações, eu acho que isso aqui é um bom indicador, vai estar auxiliando todo mundo e desejo a todos um bom trade.